Time das 11, Mundo Corporativo, com Juliana Ferrari. Ju, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes, tudo ótimo. Maravilha, e hoje a gente vai falar de um assunto super interessante, que é algo que a gente já trouxe no programa outras vezes, comentou no programa outras vezes, que é sobre criatividade, sobre pensar fora da caixinha, que é o diferencial que muitas empresas precisam, mas que às vezes a empresa não colabora para que o funcionário seja assim, né? A gente estava até conversando isso agora, e você trouxe um convidado que vai dar alguns insights e falar da criatividade à inovação, como pensar diferente pode impulsionar uma carreira. Isso mesmo. A gente sabe e fala-se muito. Eu quero que o Felipe se apresente, mas a gente fala, né, Felipe, sobre criatividade no trabalho. E muitas pessoas sabem como colocar em prática essa temática. Por favor, se apresente e fale um pouquinho sobre essa questão. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu sou o professor Felipe Paca, eu sou consultor de aprendizagem, sou gestor de projetos e especialista em educação. Eu trabalho com a Juliana faz mais de 10 anos e a gente se conhece, desde que a gente se conhece, a gente tem trabalhado, discutido muito a questão da criatividade. E uma das coisas que a gente sempre fala e sempre discute é que criatividade é uma coisa muito importante, mas que a gente não tem tempo de fazer. Criatividade é algo que é essencial numa empresa, mas que pouca gente sabe como é que a gente pode aplicar e como é fácil aplicar isso. Depende muito mais de um ambiente e de indivíduos do que de dinheiro investido em algum equipamento ou em algum local mais bonito. Criatividade é uma competência e como competência ela tem uma base. A base dela são 3 coisas simples: curiosidade, imaginação e abstração. Aí você vai me perguntar: professor Felipe, o que é abstração e imaginação? Qual que é a diferença de uma para a outra? É uma questão de você imaginar alguma coisa diferente e pensar em incluir ou excluir algum elemento. Tá, existe uma lógica na criatividade que funciona da seguinte forma: se eu tenho uma sala, imagina que você está deitado no seu quarto, na sua cama, olhando para o teto, e no teto tem uma mancha de água, tudo bem? Está deitado na sua cama. Imagina agora que você não tem a sua cama. Quando você imagina, você retira alguma coisa desse ambiente. E quando você coloca alguma coisa no ambiente, você abstrai. Então, da mesma forma, você vai pensar: e se eu começar a pensar numa enchente que está alagando o meu quarto nesse momento? O que aconteceria? São informações adicionais que eu trago para o momento. Quando eu incluo uma curiosidade sobre o que está acontecendo no meu redor e penso em possibilidades de retirar alguns elementos ou incluir alguns elementos, eu começo a pensar criativamente, eu começo a pensar em sugestões, possibilidades, ideias e soluções que as pessoas normalmente não percebem ou não enxergam. Muito bom. E a gente sabe, né, diante dessa criatividade, entendendo esse conceito, desses 3 fatores, quando isso é uma competência, essas características são competências essenciais no trabalho. O Fórum Econômico Mundial ele traz que criatividade, inovação são competências do profissional do futuro. Agora, pensando no nosso dia a dia, qual o impacto de uma pessoa utilizando a sua criatividade leva à inovação? Você poderia falar para a gente qual o impacto de criatividade e inovação no ambiente de trabalho, Felipe? Tá, é óbvio, porque assim, não tem jeito de fazer inovação sem criatividade. A inovação ela funciona com alguns princípios, vamos dizer assim, com alguns pilares. Um dos pilares é a criatividade. Você precisa ser criativo, porque para fazer alguma coisa de inovação, você precisa criar algo que não existe hoje. Você tem que ou criar alguma coisa do zero, como se fosse algo disruptivo, então não existe algo e você vai criar, ou você vai melhorar alguma coisa a partir de algum aspecto desse objeto. E essa melhoria, ela precisa ser uma melhoria que tem 3 elementos também. Eu adoro 3, tá, gente? Então, eu adoro 3. Então, o primeiro elemento ele tem que ser tecnicamente viável. O segundo ele tem que ser economicamente possível. E o terceiro ele tem que ser desejável. Então, não adianta nada
incomoda você fazer alguma coisa para as pessoas que não querem que isso aconteça. Então, você já exclui se não for desejável. Se for tecnicamente viável, você consegue até fazer. Mas se não for possível economicamente, você não consegue implantar. E aí você não tem uma inovação, você tem uma invenção. Agora, se for só economicamente possível e desejável, mas não tecnicamente viável, é só um desejo de uma companhia que vai criar mecanismos para que isso aconteça. E aí, esse mecanismo para que isso aconteça, normalmente vem dos processos de inovação dentro da empresa. De a empresa dispor mesmo de recursos para investir em possibilidades de fazer diferente alguma coisa. Tá? E isso não quer dizer que precisa de gastar muito dinheiro. Você não precisa gastar dinheiro para começar a fazer inovação. Que é uma crença limitante. Né? A pessoa fala assim, não quero, mas não, porque isso vai gastar, como você falou. Exato, você não precisa gastar porque você pode fazer inovação pensando em algo que é desejável e tecnicamente possível, mas que não tem necessariamente um custo muito alto e econômico. Então, quando você faz um atendimento mais humanizado e atende as pessoas com tranquilidade e faz com que todo mundo atenda as pessoas do mesmo jeito, com a mesma frase, bom dia, como vamos? Estamos todos bem aqui hoje? E você cria uma frase que todo mundo na empresa fala igual, você está criando um mecanismo de identificação que é inovador e que é viável tecnicamente, que é desejável porque as pessoas vão entender melhor como é que funciona a empresa e como é que funciona a comunicação dessa empresa e que não tem impacto econômico real. Então, o impacto econômico ele não precisa ser um elemento que impeça a inovação de acontecer. O que você precisa para fazer a inovação, no final das contas, é criatividade para poder enxergar o que é necessário. Se você não enxergar o que é necessário para poder resolver problemas diferentes, você não vai ter nunca uma possibilidade de fazer inovação. Se você não tiver tempo, se você não tiver pensamento, se você não tiver um momento de reflexão para pensar só no que você faz hoje e como é que você poderia fazer ou melhor ou diferente, você não vai sair do lugar. Você vai sempre ficar no mesmo lugar. E é uma dificuldade hoje que a gente tem. A Juliana sempre fala disso. Perfeito, né? Explicação. Exatamente. E a gente, principalmente da sua fala, a gente fala assim, nossa, eu sou uma empresa inovadora, né? A gente está investindo, mas acontece uma contradição, que ela fala, mas ela inibe a criatividade da pessoa. Como que ela inibe? Não deixando a pessoa ter ideias, não possibilitando uma segurança para ela opinar, para ela construir e também por falta de clareza e autonomia. Então, por um lado, a gente tem um valor muito agregado, as pessoas sabem que inovação e criatividade é um ponto essencial e a gente precisa de criatividade para resolver problemas, por exemplo, certo? Qual é essa relação entre, primeiro ponto, né, para a gente depois continuar nessa questão do ambiente, mas qual é o impacto, Felipe, da criatividade para resolver problemas? Tá. Quando você tem um problema, você tem uma situação que exige que você tome uma decisão. Uma resolução de problema é nada mais que uma decisão tomada para seguir um caminho ou outro. Se você chegar aqui na Rádio CBN, tem algumas dificuldades. Por exemplo, onde é que você vai estacionar? Que hora que você vai sair? Se você vai entrar na rua certa ou não. Então, se você tiver algumas informações anteriores, você antevê o problema acontecer. Então, quanto mais conhecedor do ambiente e da rotina, mais fácil é você perceber esses antecedentes. Então, você enxerga, por exemplo, uma mudança na sua empresa que acontece sazonalmente. Por exemplo, todo mês de novembro vende muito na Black Friday. Olha que ótimo, né? Então, todo mês de dezembro tem uma ótima... Mas em fevereiro, o que acontece na minha empresa? Então, o comércio impacta o meu ambiente, eu recebo mais, eu tenho mais dificuldade, eu tenho mais gente, então, enxergar o macro é uma informação que você consegue antever com facilidade em qualquer ambiente. Quanto mais envolvido você tiver no negócio, mais fácil é você enxergar. Antecipar problemas. Antecipar o problema. Agora, depois que você enxergou o macro, você também consegue enxergar o interno, porque você tem relação
não só com a sua empresa, mas também com as partes que estão interessadas na sua empresa. Você tem relação não só com clientes, mas também com fornecedores, com entregas, com insumos, com coisas que estão ao seu redor, que também impactam. Ó, será que aqui eu tenho alguma coisa que vai atrapalhar uma solução? E depois você vai encontrar na relação entre as pessoas. São três, vamos dizer assim, observações que você consegue fazer, que você consegue antever problemas. Quando você tem um problema, o problema aparece, ou ele apareceu porque você não teve visão para enxergar o que estava acontecendo e não tomou atitude antes, ou ele apareceu por alguma coisa que não estava fora deste radar. Se ele apareceu por alguma coisa que estava fora desse radar, você tem que resolver duas coisas. O primeiro, o problema em si, e o segundo, o radar. Tá? Então, porque o certo, o adequado seria você antecipar os problemas. Exato. E aí, resolver o problema é uma coisa muito simples. É uma escolha que você faz imaginando as consequências da sua escolha. Então, se eu chegar e brigar com o meu cliente, vai ser uma escolha boa? Não, não vai ser uma escolha boa. Então, eu penso como é que seria. Eu imagino como é que seria. Eu abstraio a relação. Eu tenho curiosidade em entender o processo sobre como é que isso pode reverberar na minha vida. Aí eu penso, não, essa aqui talvez não seja uma boa ideia. E aí você escolhe uma forma de agir. Essa escolha de forma de agir traz consigo uma necessidade de você fazer algumas ações. Então, resolver um problema é escolher uma forma de agir, e essa escolha ela parte basicamente do seu entendimento do negócio e da criatividade que você vai ter a partir desse entendimento, usando os 3 elementos, e depois agir em relação à sua escolha, fazer isso acontecer. Uhum. Ô Felipe, tem muito aquilo que a pessoa fala, eu não sou criativo, eu não sei usar minha criatividade. Tem como a gente estimular e trabalhar essa criatividade diariamente? Tem sim. Então, vou dar um exercício muito simples, com 3 regras simples que qualquer um pode fazer. 3 regras novamente. Novamente, 3. 3 é muito fácil de lembrar, as pessoas vão lembrar de mim, pensar em mim. 3 regras. Primeira regra é, identifique uma situação. Então, vamos pensar numa sala. Eu, bom professor como sou, penso em sala de aula. Sala de aula, tá bem? Estamos todos nós aqui numa sala de aula e estamos parados dentro da sala de aula, tá legal? Aí, a gente vai impor um desafio. Qual que é o desafio? Vamos sair da sala de aula. Tá legal? Uhum. Tá legal. Então, a situação, o desafio, e aí a gente vai fazer a única coisa que a gente tem que fazer, que é ignorar a resposta óbvia. Então, eu não posso sair dessa sala pela porta. Então, como que eu vou sair? Pela janela. Já é uma situação criativa. Uhum. Por quê? Sair pela janela envolve você fazer coisas que você não faria, envolve você fazer coisas que você não teria como fazer, envolve você ter curiosidade sobre, será que eu estou no primeiro andar? Será que eu estou no segundo? No 15º já fica difícil. Entende? Então, percebe que é um exercício muito simples que qualquer pessoa pode fazer. Identifica uma situação, põe um problema nela e tira a resposta óbvia dessa solução. Certo. Você vai ter alguma resposta criativa. Que legal, que legal. Ótimo exercício. Ótimo exercício. E principalmente, quando ele dá esse exercício, percebam, gente, é sair do óbvio. Isso que eu quero aprofundar. Uma mente cansada, ela não consegue pensar o que é ela consegue só pensar no óbvio e sair disso. Por quê? A mente está cansada. Porque pensar gasta energia mental. Estou falando de energia mental. E um cérebro sobrecarregado, ele não consegue ter soluções. Olha a importância da criatividade no nosso dia, no cotidiano. Uhum. E por isso que eu gosto muito de quando eu faço, existe mapeamento para identificar o quê? Perfil de pessoas mais criativas. Se eu aplico um teste, por exemplo, um teste de tipos psicológicos, uma pessoa mais criativa, ela tende a ter muito foco no futuro, porque ela está pensando lá na frente. Diferentemente de um perfil que é muito mais prático e objetivo, fica muito voltado aqui. Todos nós temos o potencial no nosso cérebro para ser criativo. Uhum. Isso que é o mais mágico e maravilhoso. A gente pode estimular. Portanto, uma pessoa que tem esse perfil, uma tendência a ser mais criativa, se ela estiver num ambiente engessado, com pouca autonomia, com pouca abertura
psicológica para falar e para fazer. Ou seja, todo aquele potencial que ela tem de criatividade para ter ideias e aquilo lá sair daquela situação, problema e evitar esses problemas, ela já não consegue fazer. Ela fica limitada. Então, pensando nisso, Felipe, a gente está falando desse ambiente, que era outro ponto que eu queria aprofundar. O que tem de melhor hoje, pensando de ambiente? Você acabou de responder para a Carol sobre como estimular a criatividade. Mas como as organizações podem preparar pessoas para trabalhar com as ideias novas, sair desse senso comum? Principalmente, eu queria falar esse impacto que tem a própria inteligência artificial, que tem deixado muitas pessoas limitadas dessa forma de pensar diferente, porque ela já quer uma coisa pronta e ela está inibindo muitas vezes a forma dela própria pensar, porque ela quer que uma inteligência artificial pense por ela. Você poderia falar um pouco sobre isso? Tá, vamos lá. Tem duas coisas que a gente precisa discutir, nessa sua pergunta, discutir. A primeira é que como é que a gente faz para usar a inteligência artificial nesse meio e não perder a nossa própria inteligência? Uhum. Essa é a pergunta que só é respondida com a percepção de que a inteligência artificial ela não faz nada, ela é uma ferramenta, ela é um martelo. Então o martelo, quando foi inventado, deve ter ajudado bastante as pessoas. Quando o serrote foi inventado também me ajudou bastante. Eu lembro que a gente usava até pouco tempo atrás CDs, e as pessoas usavam no porta-mala caixas que tem um monte de CDs guardados e você escolhia. E agora você tem jeitos de ouvir música que são muito mais fáceis. Hoje você consegue fazer coisas mais fáceis. Você consegue pensar e falar a música que você quer ouvir no carro, e o carro te responde, põe a música que você quer ouvir. Tá? Inteligência artificial ela é uma ferramenta muito, muito importante para facilitar a nossa vida e a nossa atividade profissional. Só que ela é uma ferramenta. Se você virar a ferramenta, você também não vai ter utilidade se não for para alguma coisa. Então, alguém vai usar uma ferramenta. Se você usar a ferramenta, você está usando a ferramenta. Se você for a ferramenta, você está sendo usado como ferramenta. O que as empresas normalmente fazem, e esse é uma briga que a gente pode ter por muito tempo ainda, é não permitir o erro. Porque ela fala, e o erro é uma coisa que faz com que você saia do processo de previsão que eu tinha. E o erro, na verdade, é uma possibilidade de melhoria. Uhum. É um momento de você identificar quais as oportunidades que você tem de fazer diferente o que você fazia. Fomos mal avaliados. Opa, fomos mal avaliados. Não é gostoso? Não é gostoso ser mal avaliado, tá? Mas a partir do momento que você é mal avaliado, você tem uma riqueza de detalhes sobre o que você pode fazer para melhorar que você não tem como fazer. Agora, o que você precisa é entender que ou você vai arrumar essa resposta por meio de pessoas que estão pensando no negócio, tendo soluções criativas, ou você vai pensar essa resposta a partir de uma ferramenta que vai dar sempre a mesma resposta, que é a inteligência artificial. Uhum, perfeito, excelente. Que coluna importante e dinâmica, né, Ju? E eu acho que é realmente isso, é a empresa olhar para esse setor que é a criatividade e colocar energias nisso mesmo, porque faz toda a diferença. A gente sempre fala isso aqui. Isso, faz toda a diferença e a gente tem que ter essa abertura. E principalmente, só para a gente fechar aqui e concluir, uma organização que não permite o erro faz com que a gente é tolhido do medo de errar, faz com que a gente erre mais e a gente não permita ter soluções inovadoras e melhorias para a nossa vida. Com certeza. Esse é o grande ponto. Muito obrigada, Felipe, pela oportunidade. Obrigada, Felipe. Excelente coluna hoje. Ju, muito obrigada. Um beijo para você. Boa semana e até segunda que vem. Até a semana que vem.